Olá, querida família de Deus, sou o pastor Marcos Fopa. Nós estamos estreando o nosso podcast da Copab a partir de hoje, dia 17 de março, às 20 horas. E a nossa ideia central nesse encontro é estabelecer a unidade na verdade, convidando toda semana um pastor de uma denominação diferente para estar conosco. O fundamento do nosso encontro ele está registrado em 3 porções escriturais. Jesus, em João 14,6, ele afirma, como essência, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 8:32 e 36, ele diz que nós devemos tomar um posicionamento de conhecer a verdade, e essa essência, não é uma teoria, não é uma tradição religiosa, essa essência ela vai nos libertar de nós mesmos. Por isso que o versículo 36 diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a última base escritural que eu quero deixar aqui nessa introdução desse bate-papo, 3 João 4 diz, não tenho maior alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, quando a unidade ela é estabelecida na verdade, ela jamais será destruída, ela jamais será dividida. E para essa primeira edição do podcast aqui da Copab, está aqui comigo nosso querido irmão, amigo, pastor Maclodes, que é fundador do Ministério Casa do Pai, e também acabou nesse último ano aí de assumir esse grande desafio que é presidir o Conselho de Pastores de Brusque. Então, pastor Maclodes, é uma honra fazer essa primeira edição da nossa conversa, do nosso bate-papo, e gostaria já de cara já fazer a primeira pergunta para o senhor, fazer uma pequena apresentação aí da sua família, da sua origem, natural. Eu sei que a nossa origem é o céu, É verdade. O nosso DNA, em primeiro lugar, ele é espiritual, mas também nós temos essa trajetória temporal aqui. Ok. Eu quero primeiramente já dar uma boa noite a todos aí, que vão assistir, vão estar podendo compartilhar desse momento tão importante. E quero apresentar um pouquinho também da nossa família, falar um pouquinho. Nós sou natural de São João Batista, mas recebi esse encargo de envio missionário há 14 anos atrás para poder chegar na cidade de Brusque, estabelecer aqui um ministério. Viemos da Igreja Batista e começamos aqui, fundamos a Casa do Pai. E eu cheguei aqui somente eu, minha esposa e as 2 meninas, que ainda eram bem novas, a Natália e a Sara. O Miguel ainda não existia, mas foi um desafio muito grande poder chegar aqui, mas poder estabelecer algo e começar algo nessa cidade, com a mão do Senhor, experimentando os milagres dele. Então nossa família chegou em 4, em Brusque, hoje já faz 14 anos que nós estamos aqui, agora já tem o Miguel, somos em 5, E isso para nós é muito precioso, poder estar aqui, mesmo sendo natural de São João, mas tendo essa graça de poder morar aqui, essa cidade. A cidade é muito acolhedora, São João Batista é uma cidade muito boa também, mas Brusque tem um acolhimento um pouquinho diferente. Nós nos sentimos muito bem, hoje nos sentimos da casa, e ficamos felizes de poder fazer parte de Brusque e muito mais fazer parte da Copab também, junto com os pastores. Acredito que isso vai trazer um impulsionamento para nós como famílias. Sim, então a gente fica muito feliz por isso. E como é que é o nome deles, da tua família aí? Esposa, minha esposa, o nome dela é Niceia, já estamos aí há 30 anos casados. Eu tenho a Natália, que também o ano passado casou. Psicóloga, Psicóloga, formada, hoje já tem seu consultório, está aqui no centro da cidade. Tem a Sara, que por esse momento agora está na Jocum, está lá na base missionária da Jocum, vai ficar lá por 6 meses, fazendo um treinamento. E o Miguel, que tem 9 anos, que ainda está conosco em casa, Então essa é a nossa família. Ele que dá o treinamento para vocês, A gente quer saber um pouquinho também, pastor, da tua história ministerial, referente aí a como é que aconteceu essa questão do teu chamado, da fundação da Casa do Pai em Brusque. Certo. A nossa história... Já falasse um pouquinho ali, a nossa história é meia louca, assim, porque em São João Batista eu estava lá sendo empresário, tocando uma empresa de calçado, e nesse momento, quando veio essa conversão do Senhor no meu coração, eu entendi que seria o momento de encerrar aquela função. E eu encerro a função
da empresa de calçado em novembro de 2009, finalzinho de 2009. E fevereiro de 2010 eu estava mudando para cá. Ou seja, eu não tinha nenhum tipo de proposta, nem propósito para vir para cá, e de repente em 2 meses a minha vida foi totalmente transformada. Eu fecho a empresa, 2 meses depois eu recebo esse chamado de Deus e venho para cá com a minha família, sem ter ninguém, somente envio pela igreja para nosso quarto começar. E foi aqui que começou a parte do ministério. Começamos com um pequeno grupo em casa, na garagem, onde ali começou a ser formado essa cara da igreja, e a partir daí, quando nós se desligamos da Igreja Batista, né, por algumas funções, porque a igreja não conseguiu mais trazer um administrativo para ajudar todos os missionários que eles tinham enviado, nós estabelecemos a Casa do Pai por um propósito. Da onde que esse nome Casa do Pai surgiu? Não surgiu do nada. Primeiro que nós tínhamos arrebanhado muitas pessoas da nossa igreja no começo, ali, pelo menos umas 20, 30 pessoas, praticamente quase todas, 90% eram órfãs, sem pai. Uau. E isso veio a direção do Senhor. Foi uma confirmação. Uma confirmação. Dizer, bota a casa do Pai, porque é isso que vocês têm estabelecido. Uma paternidade, um cuidado, um amar de perto. E foi por isso que esse nome surgiu. Não, e é muito bonito sim. É, bem legal. Vamos lá, vamos fazer mais algumas perguntas aqui, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais estreita. E como o senhor conheceu, né, a questão do conselho, né? Dentro da mesma pergunta aqui, qual foi tua primeira impressão do Copab? Vou falar um pouquinho agora desse ambiente que a gente está. E nesse tempo que você caminha, né? Já está um tempo aí na trajetória do Copab, na comunhão, né, com os pastores do conselho. O que tem gerado na tua vida, assim, nessa pegada? Isso é muito interessante, porque eu fiquei praticamente quase que 10 anos aqui, pastor Fopa, sem participar da Copab. Primeiro, falta de informação. E isso é muito sério, porque a gente às vezes não tem informação, a gente não sabe o que é. Eu ouvia falar, e ouvir falar é muito diferente de você reconhecer realmente. Sim. Então, porque eu ouvia falar, nem bem nem mal, mas eu ouvia só falar, tem um conselho de pastores. Mas eu nunca vim experimentar. Quando eu comecei eu tomei essa decisão de vir, não, eu preciso ir lá, para realmente saber o que as pessoas estão dizendo. Aí quando eu comecei a participar, eu vi a grandeza que tem em você poder, como pastor, ter uma equipe pastoral em tua volta, homens que têm muito mais experiência do que eu, Sim. homens que também têm menos experiência do que eu, e que ali você começa a juntar um corpo, que um começa a ajudar o outro. Então, para mim, foi algo assim extraordinário, foi um virar de chave, como se diz hoje, né? Por quê? Porque para mim foi algo que edificou demais a minha vida. Eu sou muito grato pela Copab, e por isso também um dos motivos que eu aceitei o desafio, porque eu acredito que esse movimento da Copab, do Conselho de Pastores, é uma coisa que precisa continuar. Ela não pode parar, ela tem que continuar crescendo. Então, para mim, foi muito edificante, né? Eu quero até deixar aqui já o convite, você que vai assistir, que é pastor, mas às vezes não sabe bem como funciona a Copab, que você também possa vir participar, possa vir estar conosco na mesa, tendo relacionamento com o teu irmão, que afinal de contas nós somos irmãos de fé. Então esse lugar de mesa, esse lugar de comunhão é um lugar que edifica demais, ajuda demais a nossa caminhada pastoral. Eu sofri demais porque foi 10 anos isolado. Não foi culpa da Copab, não foi culpa dos pastores que não me abraçaram, mas simplesmente por algo cultural. Porque na nossa cidade de São João Batista, hoje já tem um conselho de pastores lá, ainda que está bem no começo, mas na minha época não tinha. Então nem ouvia falar, nem sabia o que era. E para mim foi muito precioso fazer parte disso. A gente crê que é uma porta, né? É uma oportunidade que Deus dá. O conselho aqui na cidade ele já ultrapassou a casa de 25 anos. Né? Eu creio que daqui 2 anos a gente já faz 30 anos, eu acho. Né? Eu acho que no encerramento do teu mandato aqui a gente vai fechar 3 décadas, né? De trabalho, de oração, né? De esforço de muitos presidentes que já passaram aqui, né? Orando, trabalhando e semeando nessa questão do conselho, né? E é importante a gente deixar bem na luz aqui que o conselho ele é de pastores, não é de denominações. Ótimo. Então eu sei que cada pastor e cada grupo, né, que trabalha com o seu pastor na questão denominacional tem o seu trabalho ali da congregação, né, local.
E aí é claro que é muito importante que o pastor também saia um pouquinho desse ambiente, porque Isso. ali a gente sabe que é o nosso campo de batalha, né? Da cidade, da expansão do reino. Para que ele tenha também essa mesa, como tu falou aí, né? A tua experiência, né? De ter esse lugar de refrigério, onde tem esse bate-papo, tem essa oração, e a gente vai ver que todo mundo está com a mesma batalha, a mesma situação de formação de liderança, de administração, de dificuldade. Você não está sofrendo sozinho, porque às vezes a gente entra nesse lugar achando que, poxa, só eu que sofro. Né? Só eu que sofro, só eu que padeço. Então, e é tremendo, porque a própria palavra diz que Pedro, isso é algo muito espiritual, né? Muito profundo, a gente precisa entender, né? Que ele tem comunhão com a igreja em vários locais. Ele fala que os sofrimentos que havia nos irmãos consolava ele também, segundo os sofrimentos que ele passava. Isso é um mistério de Deus, né? Dizendo assim, poxa, a gente está realmente batalhando para alcançar aquilo que Deus tem, né? Nesse sentido espiritual, né? Verdade. Uma pergunta importante para nós aqui, que eu vejo que a gente precisa encarar de frente, né, como igreja, né? Porque a ideia é o que é? O conselho tem esse objetivo, né, de reunir pastores e líderes para que a igreja de Cristo seja representada numa cidade, né? Porque a gente trabalha nesse poder da representatividade, né? Nós representamos o reino, nós somos embaixadores de Cristo. Não somos donos do reino. Entende? Então, assim, qual é a principal dificuldade que o senhor, né, como pastor, enxerga referente à unidade aqui, né? Sim. Eu vou tirar essa conclusão da minha própria vida. Sim. Qual que era a barreira que eu tinha? Primeiro ponto, eu acredito que é porque a gente não conhece. A gente não conhece a unidade. A gente não conhece a comunhão. A gente não se dispõe a estar na mesa. Essa era a minha dificuldade. Eu fiquei 10 anos sem participar. Porque, na verdade, eu acho que eu não queria comunhão. Que, de alguma forma, as comunhões que eu tive no passado me atrapalharam de ter uma comunhão no presente. Então, talvez a gente teve uma mesa que não foi muito saudável no passado. Foi o meu caso. Aí você vem para uma cidade, não, eu sabe de uma coisa, eu vou tocar meu ministério sozinho. Não quero. Entendeu? Mas só que quando você se dispõe a vir, você percebe que esse lugar ele é mais curador do que fere. Diferente de alguns lugares que eu passei no passado. Então, eu acredito que é muito isso. Você se dispor a estar, porque daí você você vai ver que nós somos diferentes, mas existe um único propósito chamado Reino de Deus para que a gente possa caminhar junto. Você aprende na mesa a se submeter, você aprende na mesa a ouvir, isso é tão precioso. Você aprende realmente na mesa realmente a ser discipulado, mas também a discipular. Sim. Porque enquanto tem pastores novos começando seu ministério na mesa, e eu vou poder aconselhar, tem pastores que já estão 30 anos de ministério. Sim. E aí é tão precioso ouvi-los. Então, esse lugar, eu acredito que o maior desafio que eu enxergo hoje da nossa unidade é a gente abrir mão um pouquinho daquilo que é nosso, né? E se dispor a fazer aquilo que engloba todos. Porque isso faz eu vir para a mesa, sabe? Porque às vezes a gente faz muito no nosso mundo, é o meu ministério, é o meu rebanho, é tudo meu. E Jesus nunca tratou no meu, ele sempre tratou no nosso. Quando eu comecei a entender essas coisas, a Copab ela me impulsionou a viver fora da minha caixa, fora do meu mundo, do meu ministério. Então eu acredito que o maior desafio que eu enxergo hoje é você poder, pastor, que está aí ouvindo, dar esse passo, vir para cá, fazer parte daquilo que Deus confiou a você, que é compartilhar o reino em unidade. Você pensa talvez de algumas formas diferentes do que eu, nós temos algumas teologias diferentes, nós temos algumas partes doutrinárias diferentes, nós não vamos mexer nisso. É verdade. A Copab não vai mexer nisso. Sim. A Copab quer abraçar você e ela não quer tratar com o teu CNPJ, ela quer tratar com o teu CPF, que seja você. Sim. É você. Coração, né? É, teu coração. Relacionamento, né? Isso, é você tá aqui, ó, pertinho de nós. Sabe, poder estar junto, podendo dar opinião, mas também podendo se submeter às opiniões que já foram colocadas. E a partir daí a gente aprende a crescer e cresce muito. Eu digo para vocês que para mim, o meu crescimento pessoal em 10 anos foi bem menor do que esses 4 anos que eu caminho na Copab. Para mim foi muito precioso, eu enxergo esse desafio. Dá esse passo, pastor, vem participar conosco,
que você vai entender do que nós estamos falando, Sim. que é algo precioso demais como Copag. A unidade, ela tem essa envergadura, né? Sim. Que ao mesmo tempo que tu necessita ser consolado, mas tu também tem essa porção da graça de Deus para consolar. Exatamente. Porque nós somos parte de um só membro, né? De um só corpo, como membros. Então, às vezes a gente está lá, né? Entrando dentro de um precipício, de um buraco, achando que a gente não tem valor nenhum, entende? Exatamente. E a gente sabe que isso é um ataque espiritual, né? O quão importante é a gente realmente vir, de repente, ser ministrado naquilo que o corpo tem autoridade para ministrar, porque é o corpo de Cristo que tem autoridade para ministrar. Exatamente. Não é alguém fora do corpo que vai trazer a solução para o corpo, entende? Por isso que a revelação mais profunda e mais exata da igreja de Cristo, ela não é apenas um hospital. Quando se trata das pessoas virem com dificuldade, está tudo certo essa expressão. Depois, quando a gente é curado de algumas coisas, a gente vai para o entendimento que a igreja é um exército, então vamos para guerrear. Só que a igreja vai além disso, né? Ela não é apenas um hospital nem um exército. A palavra diz claramente, né? E a gente vê que essa é uma profundidade tão espiritual, pastor Maclodes, que um só personagem entendeu a igreja como corpo de Cristo, que foi o apóstolo Paulo. Verdade. Né? E é partindo desse entendimento, desse fundamento, que eu vejo que nós somos nutridos e temos o que nutrir. Tipo assim, a partir desse bate-papo, nós estamos aqui nos nutrindo, né? Nos nutrindo mutuamente e também estamos nutrindo outras pessoas. Exatamente. E isso que é o poder do corpo. E claro que há um agir muito grande para que a gente seja impedido de estar junto. Exatamente. Aí a gente tem essa, como se diz, né? Os inúmeros argumentos, né, que impedem da gente faltar nessa reunião, né? E a gente vê que o ataque contra a unidade, ele é desde o Éden. Sim, com certeza. Tu vê que a serpente foi e o propósito era desconectar Adão da sua paternidade, né? Adão do seu relacionamento com Deus. Né? Amém. Então que a gente possa vencer isso, né? Vencer esses argumentos, né? E eu sei que há muitas coisas que nos distraem, né? Para que a gente não esteja nesse tempo de mesa. É um ataque muito violento. É verdade. Estamos indo bem aqui. Tem mais algumas perguntas para a gente ir respondendo e conversando. Que palavra o senhor tem nesse sentido, né, de deixar, né, esse primeiro encontro aqui, no teu coração, para os pastores e líderes da cidade, né, referente a sermos geradores da unidade, né? Porque eu creio que esse é o alvo nosso, entende? Sim. Nós vamos passar por um processo onde nós vamos necessitar, né? Nós vamos precisar ser ministrados. Mas a partir do momento, né, que a gente alcance aí uma maturidade, nós precisamos nos tornar geradores, né? Multiplicadores dessa unidade, né? Tipo assim, eu acho que seria muito chato, muito complicado a nossa existência natural, a gente permanecer a vida inteira como um dependente. Nós passamos por um processo onde nós somos 100% dependentes dos nossos pais, né? Logo em seguida nós já vamos sendo preparados para a gente se tornar uma fonte, né? De suprir as nossas próprias necessidades. E eu vejo que assim também é espiritual. A frustração hoje eu vejo de muitos crentes e de muitos pastores e líderes que já passou o tempo deles ficar na dependência de receber uma palavra, de buscar. E nós precisamos chegar num momento como Jesus chegou, né? Jesus chegou com 30 anos e aí o pai disse, agora chegou a hora de você manifestar aquilo tudo que você foi preparado para manifestar. Então nós precisamos entender isso, né? Deixar hoje, eu queria que o senhor deixasse aí uma palavra para os pastores e da cidade, para que a gente alcance esse lugar, né, como sendo um gerador, né, de unidade na cidade, na própria igreja local também, que a gente precisa, também. Na nossa família, na área empresarial. Tem umas coisas, tem um texto que eu tenho meditado esses dias, que fala a respeito disso, dessa profundidade, porque infelizmente
ainda há um nível de cura no meio dos pastores que precisa ser alcançado. Muitos pastores saem de uma congregação, abrem seu próprio ministério, e às vezes as coisas não acontecem na paz, não acontecem com alegria. Né? Tantas movimentações hoje em dia, difícil até de a gente mensurar e entender, e a gente traz essa carga junto. Então eu tenho esses dias meditado sobre um texto que eu queria deixar aqui, que eu acredito que tem uma resposta para esse tipo de situação, para que a gente possa amadurecer, crescer, se tornar realmente, como Jesus falou, a luz do mundo, e se tornar o sal da terra, né? A gente precisa chegar nesse ponto, né? Dessa maturidade espiritual. E o texto está em Lucas 10, né? A partir do 25 ao 27, que vai dizer assim, ó: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Ele devolve com outra pergunta: como interpretas? Jesus pergunta para ele. E isso ele respondeu. Olha só o que ele vai falar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só aqui já resume, né, assim, algo profundo, de uma profundidade que Deus espera que eu chegue, que você chegue, que aqueles que estão nos ouvindo também cheguem, para que a gente possa realmente fazer tudo que a gente faz nessa devoção, nessa entrega. Porque o coração fala do quê? Ele diz, ó, você deve buscar o Senhor, você deve amar o Senhor de todo o coração. O coração, né, ele fala específico do vigor, da paixão e do propósito, ou seja, do esforço. O coração fala disso. Porque às vezes a gente quer fazer, mas a gente acha que não, Deus ele sabe de tudo, e realmente Deus sabe. Quem não sabe de tudo somos nós. É verdade. Deus diretamente. Dele. Então, se você não tem o teu coração exposto com essa paixão, com essa entrega, diante do propósito, desse esforço, você não consegue estar na mesa, você não consegue tocar a congregação, você não consegue tocar o coração das pessoas. Porque é uma paixão, né? Uma entrega que você precisa dar a Deus para que Deus então transforme. Eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, algumas situações que eu passei, seria impossível perdoar. Por que eu perdoei? Por causa do mesmo perdão que me alcançou. Sim. Eu não tenho condição de perdoar. Eu não sou bom para isso. Sim. Né? Mas a graça que me alcançou me faz estender a mão e também perdoar aqueles que me fizeram mal. Sim. Então isso é muito profundo. Aí ele fala não somente amar o Senhor de todo o coração, mas fala de alma. Né? E a alma fala exatamente desse lugar. O lugar dos sentimentos. Sim. Esse eu vejo que é um grande problema quando a gente se movimenta pelos nossos sentimentos. Nós queremos amar o outro pelo sentimento, não é pelo propósito. Nós queremos amar pelo sentimento. Então se o cara não faz o que eu gosto que ele faça, se ele tem uma atitude diferente, se ele torce para um time diferente, já é suficiente para mim não amá-lo. Sim, verdade. E nós estamos equivocados em querer nos relacionar pela alma. Pela alma nós não vamos conseguir ter um relacionamento profundo. Ele vai ser sempre artificial. Sim. Né? E nós precisamos, primeira coisa, amar o Senhor então de todo o coração. Depois ele diz, de toda a tua alma. Agora ele fala também outra coisa, de toda a tua força. Fala do quê? De habilidade. Ou seja, entregar tudo que Deus te deu de talento, de habilidade, a Deus. Isso é amar a Ele de toda a força. Ou seja, tudo que eu tenho de capacidade, tudo que Ele me deu de estratégia, tudo que Ele entregou na minha mente, no meu coração, eu devolvo a Ele. Sim, verdade. Porque aí nós não vamos manipular ninguém. Nós vamos ser puros, nós vamos ser sinceros, nós vamos tocar o ministério, vamos cuidar de pessoas e vamos amar. E aí ele fala outra coisa importante. Ele fala, além dessas três coisas, ele fala também, e amar de todo entendimento, que fala do intelecto. Fala realmente do que? Da nossa mente. Dessa sabedoria, que eu gosto muito dessa palavra, que é a sabedoria que fala lá em Tiago, que tem dois tipos de sabedoria. Uma da terra, que ela é terrena, diabólica. Animal e diabólica. Ela é terrível. Ela destrói tudo, porque você acha que está usando a sabedoria do céu, mas você está usando da terra. Você só arruma inimigo, só arruma confusão, só arruma gente que não quer ficar perto de você. Mas ela fala de uma sabedoria que vem do alto. E a primeira coisa que fala lá é que essa sabedoria que vem do alto é uma sabedoria tratável. Olha que precioso que é isso. Você ser uma pessoa disposta a ser tratada. Eu não estou sempre certo. Sim. Sabe? Então tem que sempre refletir, olhar para o meu coração e ver, poxa,
eu acho que algumas pessoas podem edificar na minha vida. Eu não sou dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Então, ele fala de sabedoria que vem do alto, que é uma sabedoria tratável. E outra coisa que ela fala, sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia. Pastor Fopa, isso assim, essa foi a primeira vez que eu preguei na minha vida, eu preguei sobre Tiago, sobre esse texto. Por isso que ela está sempre viva no meu coração. Eu não esqueço disso. Isso há mais ou menos aí, acho que uns 10 anos atrás, até um pouco mais. Foi a primeira mensagem que um dia eu tive a oportunidade de ministrar, cheia de misericórdia. Sabe? Então, essa sabedoria que Tiago revela ali é algo muito precioso. E antes, lá no capítulo 1, ele também vai falar assim, te falta sabedoria, peça a Deus. Que ele vai te dar com liberdade. Ou seja, Deus não está lá trancando a sabedoria, não vou dar. Ele só se ele jejuar. Ele não tem nenhum impedimento de liberar a sabedoria. Não, ele não está dizendo, não, se você jejuar 3 dias, se você, ainda que seja importante jejuar. Pagar um preço, né? Se você fizer uma campanha, aí eu vou te liberar a sabedoria. Não, ele não diz isso. Só peça. Isso é algo assim tão precioso. E é uma das coisas que eu tenho feito, uma das coisas que eu tenho pedido, e é uma das palavras que eu queria deixar. Peça sabedoria ao Senhor, porque você vai precisar de sabedoria para o teu ministério, para a tua família, para os teus negócios, para estar numa mesa, para estar fora da mesa, para todos os lugares. Uau. Sem sabedoria a gente não consegue palavra, pastor. caminhar. Tremenda palavra. Amém. Aí a gente vê, né? Ele fala que o coração, que a alma, que a força e a mente. E a mente. Ela necessita experimentar o amor de Deus. Precisa. Imagina, se esses 4 não experimentam o amor de Deus, Você não é transformado. a gente fica com um coração, né? Magoado. Duro. Uma alma contaminada, Exatamente. Cheia de amargura. fraco, não tem força para Não quer estar na mesa. Não tá. Porque a tua alma está Entendeu? machucada. E a tua mente ela fica perturbada. Exatamente. Então é um negócio tremendo isso aqui. E aí desencadeia um monte de confusão, né? Sim. Na tua vida. Eu creio que esses são aqueles, né, que vão realmente fazer a transformação que necessita ser feita na família, na empresa e na congregação. Porque assim, antes nós vivíamos longe desse amor de Deus. Ele expressou o seu amor por nós primeiro, como diz a palavra, né? Se vocês podem amar, é porque eu amei vocês primeiro. Entende? Então assim, é tremendo a gente experimentar aqui, né? Porque nós precisamos sair daqui em algum momento como igreja, de não só ser amado. Agora, eu decidi amar. Isso. É o evangelho na prática. Então assim, a questão que onde vai haver toda a transformação e onde vai haver a expansão da essência, né, da vida de Cristo, é quando eu estou nesse terceiro nível. Eu decidi agora não só ser amado por Deus, não só ser amado pelas pessoas, agora eu decidi amar. Que é a 3 João, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz, né, ao presbítero amado Caio, a quem em verdade eu amo. Então assim, o apóstolo João, ele expressa essa comunhão para esse homem que dirige essa igreja local, dizendo que ele ama não apenas por um amor emocional, ele ama através da verdade, em verdade. Então aqui está algo indestrutível, né, de nós sermos governados por essa essência. E ele diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Uau, isso é maravilhoso. Entendeu? Olha só o desejo do coração do apóstolo João. E que tenha saúde, né? Assim como bem vai a tua alma. Que a tua alma não esteja adoentada, né? Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. A verdade é a liga, né? Na verdade, Cristo é essa liga que estabelece esse poderoso corpo chamado igreja, né? Então, se verdadeiramente estamos sendo governados como igreja pela verdade, a nossa unidade se torna indestrutível. Que Deus continue, pastor Marcos, nos ajudando. É verdade. Através do Espírito de verdade. Amém. Né? Como Jesus disse para os discípulos, né? Olha, vocês fiquem tranquilos, porque eu vou enviar o Espírito de verdade. E ele vai guiar vocês a toda a verdade, né? Então que essa verdade, né, esse poder de Deus, esse Espírito de verdade, a cada dia venha nos levar a permanecer na comunhão, na unidade do corpo de Cristo, em Brusque, em Santa Catarina, no Brasil e nas nações da terra.
Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço no coração de vocês. Amém, pastor Maclus? Amém. Deus abençoe a cada um.